Disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse isso no livro de João, no capítulo 17, o verso 17. E eu e você precisamos a cada dia compreender. A verdade é que pode nos santificar. A verdade é que nos pode separar. Então nós precisamos separar do conceito errado, do conceito do mundo. Então nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade está na palavra, porque ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade está aqui na palavra. E nós vamos conversar sobre um assunto não tão fácil hoje. É um assunto intrigante que Jesus abordou e nós precisamos compreender o que Jesus está querendo dizer quando trouxe esse assunto para mim e para você. Nós vamos então pedir a iluminação do Espírito Santo para que essas verdades possam fazer parte da nossa vida e nos santificar, nos separar do conceito errado que o mundo tem ensinado aí às pessoas. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e pela iluminação do Espírito Santo compreender a Tua vontade para nós. Fala o nosso coração, Senhor. Perdoa-nos e salve-nos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia, ou acompanhe aqui no capítulo 10 de Mateus, capítulo 10 do livro de Mateus. Ele traz essa abordagem, só Mateus traz esse texto aqui para a gente poder compreender. Capítulo 10, a partir do verso 34. Olha só, olha o que Jesus que nós conhecemos, que é o Deus da paz, que é aquele que traz harmonia, que traz a felicidade, que é o próprio amor. Jesus, então, agora traz um conceito que aparentemente é completamente contrário de tudo isso. E nós vamos perceber. Quando nós temos nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, pacificador. Jesus era um grande, Jesus é o maior exemplo de pacificação. Mas Jesus agora traz um conceito que parece que muda isso. Então nós precisamos compreender o que Jesus está querendo dizer a cada um de nós. Não é um assunto fácil, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ilumine. Acompanhem comigo aqui, disse Jesus, ó. Não penseis, capítulo 10, a partir do verso 34 de Mateus, não penseis que vi trazer paz à terra. Não vi trazer paz, mas espada. Olha, que conceito completamente diferente. Não vim trazer paz, vim trazer espada, vim trazer guerra. Por quê? O que Jesus está querendo dizer? Aí ele continua dizendo, para reforçar essa ideia, ele diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, pois, o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Aqui está. Jesus, então, aborda isso e está trazendo aqui um conceito que nós já entendemos aqui sobre o que é mais importante, sobre aquilo que é mais importante na vida. Jesus não está desqualificando a família, os laços familiares. Não, muito pelo contrário. Jesus sempre foi aquele que enfatizou a importância dos laços familiares. Mas Jesus está dizendo que entre o laço familiar e ele deve ser prioridade. Ou seja, Jesus é o Senhor da vida, Jesus é o soberano. Então eu e você precisamos ter a coragem de, em meio a qualquer circunstância, se for necessário, até cortar os laços familiares, se esses laços familiares estão impedindo de que eu esteja com Jesus. É isso que ele está dizendo. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você que ele é o seu pai, é o meu pai. A vida que eu tenho, que você tem, que nós temos, nós devemos tudo a ele. Então, ele deve ser prioridade. Diante disso, e agora ele traz aqui um conceito interessante, que não é fácil para o ser humano. Jesus está dizendo que quando ele traz algumas verdades importantes para a minha vida e para a sua vida, não só para esse mundo, mas principalmente para a eternidade, isso pode entrar em choque contra os valores da sua vida, da família, da sociedade. E quando as verdades de Cristo que ele está trazendo para mim e para você entra em choque
contra os princípios e valores da família e da sociedade, Cristo deve ser levado em conta em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê? E aí, Jesus está dizendo também, quando nós o aceitamos como Senhor da nossa vida, nós vamos entrar em uma guerra contra a nossa natureza humana. Por quê? Porque o mundo, o próprio Jesus diz que jaz do maligno. Ou seja, o diabo criou um sistema, e esse sistema, por conta do pecado que está na nossa natureza, a gente está adaptado a ele. A gente está em harmonia com esse sistema que o próprio inimigo criou. Mas quando Cristo vem e traz as suas verdades da nossa vida, isso é um choque, é uma guerra. E agora nós começamos, então, a ter que tomar decisões de que lado eu estou. Do lado de Cristo ou do lado do príncipe do mal e dos princípios do mundo? Então, esse é um desafio. E aí, para a gente poder compreender mais isso, veja aqui, olha o que o apóstolo Paulo traz em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Gálatas, capítulo 5, e o verso 17, para a gente poder entender isso. Capítulo 5 e o verso 17 de Gálatas, nós temos aqui Deus falando por meio do apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó, porque a carne militar é guerra, porque a carne milita ou guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso agrado. Então, quando nós aceitamos a Cristo e os seus princípios, começa uma guerra contra a nossa natureza. Ou seja, quando nós queremos fazer a vontade da nossa carne, dos nossos desejos humanos, agora Cristo vem com o seu Espírito trazendo outra perspectiva. E dentro dessa perspectiva, então aparece agora uma guerra que nós precisamos que travar. Então é isso que Jesus está dizendo ali naquele conceito, que ele não veio trazer paz, veio trazer guerra, veio trazer espada. Por quê? Porque diante dessa situação, a nossa natureza vai ter que lutar contra nós mesmos. É esse o conceito. Aí, Romanos, o apóstolo Paulo amplia isso no capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, e a gente tem ainda um outro conceito. Olha só, aqui em Romanos, a partir do verso 5, capítulo 8, verso 5, Paulo diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, inclinar é pender para um lado ou pender para um outro. Ou seja, quando você não conhecia Cristo, naturalmente você estava inclinado, ou você se inclinava para as coisas da carne, do que o mundo oferece, dos prazeres, pronto. Mas quando você aceita Cristo e os seus princípios, os seus valores, Cristo passa a ser o Senhor da sua vida, agora você tem que inclinar para as coisas do Espírito. E isso agora é uma luta, é uma guerra que todo ser humano vai ter que travar, é militar, é guerrear a carne contra o espírito. Então essa é a guerra que Jesus está dizendo lá. E aí eu e você precisamos colocar isso em primeiro lugar. Não importa se for família, esposa, filho, pai, ou seja, Cristo deve ser prioridade nas nossas decisões. É isso que eu e você precisamos entender. Agora eu pergunto, Cristo é prioridade na sua vida? Você tem colocado Cristo como um primeiro em tudo naquilo que você faz? É isso que a gente precisa buscar a cada dia. E aí o verso continua dizendo aqui, ao 6, porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Pronto. Então nós temos essa guerra agora, quando Cristo aborda, ele traz para nós as suas verdades, então passa a ser, mas os que se inclinam, ele diz, os que se inclinam para a carne vai dar na morte, você vai perder tudo, mas o que se inclina para o espírito é vida e paz. Você vai ter paz agora, não com os conceitos do mundo, não com as filosofias e ideias do mundo, mas você vai ter paz agora com o céu. Cristo veio trazer paz, não para esse mundo, mas ele veio trazer paz e colocar em harmonia a mim e a você no conceito divino, no céu. É isso que ele está trazendo para nós, porque nós precisamos, então, compreender isso. E aí nós vamos ter que lutar. No capítulo 7, Paulo ainda aborda assim, ó, no verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, essa é uma natureza que a gente vai ter que lutar. Aí ele diz assim, 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuar. Ou seja, é uma guerra que a gente tem que travar.
E sabe essa grande guerra ainda? Veja aqui, ó, vamos abordar aqui para você perceber quando Deus nos chama no capítulo 8, no capítulo 8 de Marcos, capítulo 8 de Marcos, e o verso 34. Jesus, então, falando às multidões, ele diz assim: então, convocando as multidões, e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é morte, é matar o eu. Siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. Aí ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Então aqui está. Ou seja, seguir a Cristo é renúncia do eu, é negar a si mesmo. Isso é uma guerra que nós temos que travar. Então Jesus veio trazer não paz para harmonia com esse mundo, não. Ele veio trazer agora uma guerra. E nós precisamos guerrear contra a nossa natureza. Mas ele disse, olha, vale a pena, porque se você perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, você vai ganhar. Mas se você quiser ganhar a vida nesse mundo, vem, irmã, você vai perder tudo. Então aqui está o conceito. O que vale a pena? É perder para esse mundo para ganhar a eternidade ou ganhar para esse mundo e perder a eternidade? Pronto. Querido, então a proposta é essa, olha, viva em harmonia, em paz com Deus. Mas quanto ao conceito desse mundo, eu e você precisamos viver em guerra contra a nossa natureza, para o mal, para a tendência para o erro e contra os conceitos do mundo. Então precisamos viver segundo, renunciar ao nosso eu e viver segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que possamos decidir fazer sempre a vontade de Deus. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos segundo a tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.